Bom dia, Thiago. Para você, para todos aí no estúdio do Jornal da Manhã e para quem nos ouve e nos assiste nesta manhã de sexta-feira. Ô Vera, não tem como não falar, a campanha de Jair Bolsonaro mal se recuperava da nova fala do general Mourão e já se vê obrigada a lidar com uma nova denúncia. Que situação, hein, Vera? Pois é, Thiago, ontem o dia foi de corre-corre na campanha do Bolsonaro por conta da palestra que o general Hamilton Mourão, seu vice, proferiu na Câmara dos Dirigentes Lojistas em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ele discorria ali sobre as prioridades do governo do Jair Bolsonaro e aí disse que uma delas seria implementar de uma maneira definitiva a reforma trabalhista. E aí passou a dizer o que ele achava que eram mochilas pesadas nas costas dos empregadores e também caracterizou como jabuticabas brasileiras. No seu entendimento, o 13º salário e também o adicional de férias. Diz que só aqui no Brasil, as pessoas recebem mais quando saem de férias. Então, depois ele soltou uma nota dizendo que foi mal interpretado, que na verdade ele falava num contexto de dificuldades para os empregadores. É verdade, mas também é verdade que ele disse isso quando afirmou que a campanha do Bolsonaro discutia a implementação efetiva e definitiva da reforma trabalhista. Diante disso, o próprio Bolsonaro, foi ao Twitter e fez um desmentido bastante veemente, até em tom ríspido contra o seu vice, dizendo que quem não sabe que o 13º é um direito adquirido e que consta de uma cláusula pétrea da Constituição é desinformado, deveria se informar melhor sobre o que diz a Constituição. E a campanha baixou um cala-boca no general, não vai poder mais falar até o fim da campanha. Ele mesmo disse que vai obedecer e permanecer no que ele chamou de silêncio obsequioso. Mas o fato é que, enquanto a campanha ainda lidava com esse fato, que foi largamente explorado pelos adversários, foi parar até na propaganda eleitoral do Geraldo Alckmin, virou um vídeo também do Ciro Gomes, etc., saiu ainda na noite de ontem a capa da Veja dessa semana, que traz, uma reportagem longa, um processo de 500 páginas movido em 2008 pela ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Valle, a mesma do telegrama polêmico retratado pela Folha de São Paulo, em que nesse processo ela faz acusações gravíssimas contra o ex-marido. Diz que no processo de separação ele teria até furtado um cofre em nome dela no Banco do Brasil, registrou um boletim de ocorrência listando joias, valores em dinheiro, em reais e em dólares, que haveriam nesse cofre no Banco do Brasil. Ela afirma ainda que o Bolsonaro ocultou patrimônio à Justiça Eleitoral na sua declaração na eleição de 2006. Diz que faltou declarar nessa declaração 3 casas, um apartamento, 5 lotes e uma sala comercial. Uma reportagem da Folha de São Paulo em janeiro deste ano já tinha apresentado a discrepância entre a declaração de patrimônio de Bolsonaro à Justiça Eleitoral e o que apareceu anos depois ali em outras declarações. E ela afirma também que ia passar dificuldade com o filho do casal, porque antes ela tinha direito a uma renda poupuda, que o Bolsonaro oferiria algo como R$100 mil por mês, quando na verdade os seus rendimentos como deputado federal e militar aposentado somavam um pouco mais de 35 mil. Então, também declarava nesse processo que ele tinha uma renda mensal superior e incompatível com os seus vencimentos declarados. Ela foi ouvida pela revista Veja e ficou bastante nervosa, disse não se lembrar direito das acusações, disse que quando ficava nervosa falava demais, e aí perguntada sobre por que nunca foi depor a Polícia Federal sobre as suas acusações de roubo ao caixa, ao cofre, aliás, do banco, disse que tinha feito um acordo em que teriam combinado um não falar mais sobre o outro. Então, é uma nova controvérsia, ainda não houve resposta do deputado Jair Bolsonaro, pelo menos até eu entrar no ar, na sua conta no Twitter, que foi o expediente que ele usou na véspera para responder ao general Mourão, mas deve haver logo mais uma mobilização da rede do Bolsonaro, dos filhos e do partido, para também desmentir essa acusação da Veja. É interessante lembrar que a mesma Veja foi aquela usada por esses que vão desmenti-la hoje na campanha de 2014, Thiago, mais ou menos nessa mesma época da campanha, quando veio com a capa dizendo que eles sabiam de tudo, no caso a Dilma
e o Lula em relação ao Petrolão. Era, então, o depoimento do Alberto Youssef. O PT chegou aí à justiça para empastelar a revista, tentar tirar ela do ar, tentar tirar de circulação, dizendo que mentia. Depois foi comprovado que aquilo era verdade. Agora são 3 repórteres que assinam a reportagem, tiveram acesso às 500 páginas do processo. Olha aí a capa, o Johnny já providenciou a capa da Veja de 2014 e a de hoje é o processo com ali o facsímile do processo contra o Jair Bolsonaro. Vai ser interessante ver os que antes diziam que a Veja era mentia, divulgando a Veja. E os que antes divulgavam a Veja, dizendo que a Veja mente, é esquerdopata e etc. Só para ver os dois lados das torcidas organizadas, Thiago. É verdade. E eu tô aqui com o Twitter de Jair Bolsonaro, por enquanto nenhuma manifestação, a última postagem de 10 horas atrás. Agora, para a gente fechar, Vera, a alta de Jair Bolsonaro foi adiada, no meio de tudo isso a alta foi adiada e a reta final mostra o líder nas pesquisas sob uma artilharia, porque os adversários vão se aproveitar. E nesse contexto, faltando 9 dias para a eleição, o que vai acontecer, hein, Vera? O seu futurismo aí, o que diz? Não, nem tanto futurismo, porque isso não dá para saber, mas o que eu já apurei e o que está se mostrando de estratégia, recuar todos os exércitos e resistir na trincheira, Thiago. Já que o Bolsonaro é um militar e gosta dessas metáforas militares, a ordem é usar esses 9 dias para contenção de danos. Então, ele não deve ir ao debate da Globo. Especulou-se muito sobre a possibilidade dele ir. Ele vai usar tanto a proibição e a não recomendação dos médicos para que se exponha tanto, quanto ponderar isso com a campanha e não deverá ir. Por quê? Porque seria ele o alvo preferencial de todos num debate que ocorrerá 3 dias antes da eleição, portanto, potencialmente explosivo, muito perigoso. Mesma coisa em relação ao debate que acontece agora neste domingo, e também, é claro, ele não poderia ir, até porque teve a alta adiada por conta de uma infecção bacteriana na retirada do catéter. Neste sábado ocorre em todo o Brasil a manifestação contra o Bolsonaro, o tal do Ele Não. Tem mobilizações marcadas aqui para São Paulo, no Largo da Batata, em outras capitais, mulheres, e isso foi ampliado pela presença também de outros movimentos, não só de mulheres. A campanha do Bolsonaro promete promover carreatas em resposta, carreatas em apoio ao Bolsonaro. Eu acho que pode haver confronto nessas manifestações. A Polícia Federal e também a Polícia dos Estados está mobilizada e está de sobreaviso para o risco de confrontos. Então, tem um fim de semana bastante tenso para o Bolsonaro pela frente, seja com a metabolização das declarações do general e dessa nova acusação, que é documentada em 500 páginas de um processo, eu repito, seja na forma dessas mobilizações, manifestações e o debate na noite de domingo. Então, o Datafolha desta noite vai ser importante para ver se já começou a haver ou se vai começar a haver algum estrago nas pesquisas, e o Ibope da segunda ou terça-feira que vem será ainda mais importante para saber se a reta final tem alguma chance de mudança ou se a polarização entre Bolsonaro e Haddad, que vem persistindo ao longo das 2 últimas semanas, é já cristalizada e já aponta que os dois vão se enfrentar no segundo turno, Thiago. Vera, bom dia de trabalho para você, estaremos te acompanhando na nossa programação e bom fim de semana. Até mais. Um ótimo fim de semana para vocês e até segunda aí no Jornal da Manhã.